Aí me colocar na polêmica. Acredita em signo, pastor? Vou falar a resposta clara e depois eu explico. Pode ser? Pode. Acredito. Certo, por quê? Aí você vai me falar assim, mas pô, pastor, que negócio que é esse? Uhum. Primeiro, porque é um fato. Né? Primeiro que é um fato. Você pega os perfis pelo seu período de nascimento. É batata. Concordo. É um fato. Ok. Agora, é claro, Satanás sempre tentou demonizar aquilo que sempre foi santo. Né? E uma vez Deus foi falar sobre o futuro de Abraão. E quando Deus foi falar sobre o futuro de Abraão, mandou ele olhar para onde? Para as estrelas. O signo ele nunca foi um fato, principalmente para nós cristãos. Por quê? Porque o signo nada mais é do que uma crença mitológica, até filosófica, que era embasado em alguns deuses gregos, romanos e alguns até egípcios também. Só que tem uma coisa que ele fala aqui que me chamou a atenção, de querer atribuir algo santo aos signos, que isso não ficou muito claro e isso gera uma confusão na mente das pessoas. Por quê? Porque quando ele usa o texto de Gênesis capítulo 15, do versículo 5, e quando Deus fala para Abraão sair, olhar para o céu e contar as estrelas, Deus não está colocando ou atribuindo algo santo nesse texto a signos ou astrologia ou qualquer outra coisa, não. A evidência do texto é sobre do quanto que numerosa seria a descendência de Abraão, que ele não conseguiu contar nas estrelas do quanto numerosa que seria essa descendência. Então, a evidência do texto de Gênesis capítulo 15, versículo 5 é esse. Não tem nada a ver com astrologia. E me admira com uma outra pessoa que eu fiz um vídeo reagindo também sobre essa questão, querer atribuir algo como que eu sou estrela de Jesus, ou que eu vim para brilhar, ou coisa assim do tipo. Então, o que me chama a atenção é as pessoas pegar uma passagem bíblica e querer trazer uma reflexão pessoal sem trazer uma explicação textual do que significa o texto, falando mais da opinião delas do que propriamente o que o texto significa. E isso é muito perigoso. E o nome dos signos, por exemplo, como Áries ou Capricórnio, era nome de filhos de deuses pagãos, que no tudo se resume isso a paganismo e idolatria, que não tem nada a ver com a cosmovisão da nossa fé cristã. E quando ele fala sobre Jesus e os três magos, já existe um certo erro aí, porque na tradução correta não eram magos, em si sábios, que no grego está como mágone, que eram homens estudiosos que estudavam astros e que eram bem diferentes da astrologia que se vê hoje e que totalmente ela é mística e contrária à nossa fé daquilo que acreditamos. E por fim, ele fala aqui que os humanos que trouxeram o misticismo aos signos e que isso não é uma verdade. Por quê? Os signos do zodíaco sempre foram algo místico e sempre foram reprovados por Deus, por exemplo. E desde que sempre Deus ordenou a Israel a não consultar nenhum tipo de adivinho, agoreio ou que fazer algum tipo de invocação que não fosse ao único soberano Deus. E por que como cristão eu não posso acreditar em signo? Porque quando você acredita em signo, você está abrindo mão do que a palavra de Deus diz sobre você, que é a única fonte de verdade e identidade para a vida de um cristão. E quando eu acredito em outra coisa, estou abrindo mão da palavra de Deus e de quem ele diz quem eu sou por meio da sua palavra. Então, o signo é uma crença, é uma mitologia, é uma filosofia que envolve paganismo, idolatria, pecados sérios que aborrece a Deus, que transgride a lei de Deus. Então, claramente, não devemos nos envolver com isso, porque aí abrimos brechas na vida da gente e que entramos em guerras que a gente não precisaria estar entrando, porque é um pecado muito sério quando a gente abre mão do que a palavra de Deus diz a respeito de mim, quando eu vou acreditar em outra coisa que não procede da palavra.